E aí o primeiro mestre lá, o oficineiro que fazia, passou para os filhos, aí os filhos ensinaram para os vizinhos, e isso se transformou num produto cultural do bairro, né? O bairro todo conhece aquele tamborete, a gente tem loja desse tamborete de madeira, e esse tamborete é importante para a economia do bairro. Então, aí a gente fala, opa, então tem um patrimônio aqui que é um patrimônio de um coletivo maior. Então o modo de fazer aquele tamborete pode ser considerado um patrimônio. Aí a gente vai lá no órgão municipal, fala, ó, a gente quer registrar, que aí não tomba, né? Registra lá o modo de fazer e aí filma, né? Para que se documente o máximo possível aquele modo de fazer. O primeiro patrimônio imaterial a ser registrado no território brasileiro foi um ofício. Foi o ofício das paneleiras da cidade de Goiabeiras, no Espírito Santo, né? Elas têm lá um modo muito peculiar, muito especial de fazer essas panelas, e aquilo gera toda uma economia, né, naquela região. Muitas famílias vivem daquilo há anos, há décadas, e aquilo se tornou um patrimônio cultural daquela região. Então foi o primeiro bem a ser registrado como um patrimônio imaterial. Aí depois veio o ofício das baianas, veio o samba do Recôncavo Baiano, e aí tem registros assim que a gente fala, nossa, que diferente, né? Tem um, por exemplo, que eu acho muito engraçado, que é o sotaque ítalo-paulista da Moca. Tá lá, tá com um registro em aberto, né? Pô, meu, né? Babene, mama e tal. Eu falei, será que isso aí ainda existe, né? Será que já não se ramificou e mais? Mas isso para registros, né? Para registros. Ô Lucas, só um instante. Quando você falou da estradinha lá em Pernambuco, que para você não significava nada, mas conforme seu tio foi falando e lembrando, aquilo se tornou um patrimônio para você. Sim. Mas se tornou para você porque você tinha esse olhar crítico de reconhecer o patrimônio. Com certeza. Então, em grandes proporções também, se não tem esse olhar crítico, se perde muito, não? Na questão de patrimônio. Eu acho que tem várias posturas que a gente pode ter em relação ao patrimônio. Tem aquelas que eu e o Danilo vamos chamar de problemáticas, né? De alguns parlamentares, vereadores nossos que falam, olha, tem que demolir e construir prédio. Tem o doutor Abobrinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, esse castelo vai ser meu e eu vou... É bem isso, a gente tem vários vereadores, e a gente pode citar alguns nomes aqui, que atuam dessa maneira, assim, sempre que possível eles estão argumentando contra a preservação cultural e a favor da especulação imobiliária, né, do progresso, de construir mais torres, tem que construir shopping e tal. E tem outras posturas, por exemplo. Às vezes eu olhava assim para o meu tio e falava, nossa tio, o senhor faz uns aboios muito bonitos, né? Eu não tenho condições de fazer isso. Eu escrevo, né? Eu não consigo raciocinar dessa maneira. O senhor é uma pessoa muito culta, né? Falei pra ele assim, elogiando meu tio. E aí ele falou, rapaz, você anda bebendo é muito. Aí eu falei, por que, tio? Ele falou, oxe, eu, uma pessoa culta? Eu falei, uma pessoa culta o senhor. O senhor é uma pessoa culta. E aí ele falou, não, uma pessoa culta é você está estudado, né? Ele falou, você está estudado, sabe escrever na letra aí, no riscado, entende do riscado aí. Eu não entendi isso aí não. Eu falei, não tio, mas uma pessoa culta é uma pessoa que tem cultura, né? Não necessariamente que tem estudo, mas que tem cultura, né? O senhor tem muita cultura. Aí ele ficou meio assim, ressabiado com o elogio, não sabia se agradecia. E aí, com o patrimônio, às vezes acontece isso. Às vezes a postura dos órgãos é de falar, olha, isso daqui que vocês têm na comunidade de São Miguel é um grande patrimônio. E aí a comunidade fala, nossa, isso, essa casa, essa pinguela aqui que a gente atravessa todo dia é um patrimônio. Às vezes não, às vezes os próprios moradores vão falar, olha, não com as palavras que eu e o Danilo
estamos falando patrimônio, preservação, registro, o livro de tom, não. Aliás, tem bolo Massapuba ali. Olha aí. Ó. Mas às vezes a gente vai falar assim, por exemplo, isso sempre acontece na minha casa. Vai um parente, alguém lá, minha mãe fala, minha filha, olha, eu fiz um bolo de Massapuba aqui, ó, que é uma coisa linda. Coisa, ó. Mesmo, viu? Não é? Mesmo. Ó, É patrimônio familiar. Receita da minha avó, não é? Isso já é um reconhecimento desse patrimônio, né? De você falar, ó, isso daí eu comia quando eu era pequena, quando eu era mirrada lá no Pernambuco. Isso daqui eu comia na casa da minha avó e tal. Isso já é uma forma de você reconhecer. Então esse olhar meu, assim, de falar, nossa, olha, aquela estrada... Afetivo. Também tem um pouco, né, desse olhar, porque às vezes o Danilo vai olhar uma coisa porque ele já leu, soube, mas também tem essa dimensão afetiva, até espiritual nossa, né? De olhar o mundo e falar, nossa, olha que lindo isso, olha que homem culto é o seu José, olha que homem culto é o Flávio, né? Que estamos aqui pra gente Tombar ficar... ele, né? Tombar ele, pra gente ficar nos nomes que estão aqui. Olha como é sublime a relação do Flávio com a dona Dilma, né? De zelo, de atenção. Tudo isso passa a ter um significado maior pra gente, né? Então, uma outra coisa que eu acho assim, patrimônio, que eu falo que eu acho que por exemplo, o repentista. Ele pega uma viola e numa hora, num segundo, ele pega um nada, né? E faz uma história que não acaba nunca de cantar entre dois. É igual aquela história da Patativa, né? Uma canta, a outra responde, o dano da casa viva. Tem uma forma deles cantarem assim, eles vão cantando e fica horas. Sim. Outra coisa que a gente usava, né? Era moça, fazia assim, um pedido para namorada, chamava de mote. Mote, né? Fazia aqueles mote pra fulana. Aí o cara fazia aquele mote assim bonito, cantava a sua história, aquele puta vai uma cantada, é mais linda. Então você nunca esquenta essas coisas. Sim, Né? sim. A coisa que existe muito, ainda existe, mas já não é mais como era. Esse dia eu vi aqui nessa novela da Globo, lá no São Francisco, lá, os caras fazendo esse trabalho a história do repente, lá do boiadeiro, sabe, do vaqueiro no meio da mata, pegando o gado, se cortando os espinhos, sabe? Pô, eu achei muito lindo, rapaz. Teve um capítulo, que eu não parei de olhar aquele capítulo, eu não parei de ficar ligado nele. Porque era só poemas e Cordel. Poemas e cordéis, a vida inteira ali, a coisa mais linda. É bonito. Tem gente que diz, você é bobo vendo aquele lá. Não é questão de ser bobo, é questão de ver. É afetivo. A beleza que nós temos, que está se perdendo aos poucos. E o patrimônio tem sempre essa questão da perda, né? Aquilo que Então, eu tô sentindo perder. Só de cordéis. É o que você tem que patrimoniar. O patrimônio, ele existe, independente do tombamento. Ele não precisa ser tombado para existir. O tombamento é um reconhecimento do Estado. Até para preservar mais, talvez? Isso. Para você desistir de políticas de preservação, para que alguém possa justificar, né, destinar dinheiro para aquele bem, ou justificar todo o esforço de uma nação para manter aquele bem em pé, mas ele não precisa necessariamente ser tombado para ser patrimônio. Um paralelo, assim, que a gente pode fazer é com esses editais de ponto de cultura. Eu não sei se aqui já é. Né? Extraoficialmente. Não. Somos um ponto de cultura porque, enfim, estamos aqui agora. Aí, isso, era exatamente isso. Mas a lei... Porque, por exemplo, você já tem uma agenda cultural, tem o blá blá blá, tem os saraus, tem toda uma dinâmica cultural aqui que eu acompanho, né? Tem várias feiras, exposições. E aí, mas não é registrado enquanto um ponto de cultura, né? Porque tem esse edital, né? Pontos de cultura, né? Isso aqui deixa de ser um ponto de cultura por não ter esse registro? Não. Por ter esse reconhecimento oficial do Estado? É engraçado porque a Su estava olhando o livro das fotos e falou assim, faltou a Casa Amarela. Falta grave. E aí é isso, não deixa de ser um ponto de cultura, um espaço cultural, de dinâmica, de conversa, de troca, né? Mas quando
vamos supor que futuramente vocês tenham esse registro. Aqui se tornou um ponto de cultura oficialmente. Aí vai ter uma série de facilidades, né, às vezes um patrocínio que vão facilitar a realização de alguma atividade. Mas isso sempre foi um patrimônio desde que está ali escrito Casa Amarela. Para os instrumentos. Para o patrimônio material é o tombamento. O tombamento é o registro no livro. Tem o registro para bens materiais. Material é aquilo que você não consegue materializar. Ele existe. Existe enquanto saber fazer. Pode ser até a construção dos templos japoneses, nem o exemplo. Na verdade, o que é tombado não é o templo, e sim o saber fazer. O saber jogar capoeira, o saber fazer o acarajé, o saber falar no sotaque da moça. Isso é o saber fazer. São esses os instrumentos utilizados. Hoje se critica muito o tombamento e o registro. Muito mais o tombamento. Porque ele tem uma noção de que, bom, tombou, agora ninguém pode estar lá, sai todo mundo daí porque isso é patrimônio, ninguém pode mais mexer, quando na verdade não é isso. E tem que se reconhecer a dinamicidade de um bem. Vila Maria Zélia, mora gente lá, tem um monte de gente, um monte de casa particular. O tombamento ele não tira a propriedade do bem. Se ele é particular, ele continua sendo particular. Mora um monte de gente lá, entupiu o cano de casa, eu vou ter que quebrar para desentupir. Eu não posso, porque eu tenho que esperar uma resposta do órgão de preservação. Um exemplo disso é lá em São Luís do Paraitinga, que o povo odeia ser considerado, uma grande parte da população, patrimônio cultural, né? A cidade, porque eles não podem realmente fazer absolutamente nada. Para nós que vamos visitar, que a gente acha importante essa preservação, é bacana, mas para os moradores diz que gera uma dificuldade enorme, né? Fica engessado. Fica engessado. É que a gente mora na rua da feira, né? A feira é boa para todo mundo, mas aqui atrapalha minha rua. Tá vendo que analogia? É bem isso. E aí, isso é uma questão muito interessante que o Danilo colocou e que a Sueli aproveitou e trouxe essa questão, que é a atuação desses órgãos, né, de patrimônio. E quais são esses órgãos? Para a gente entender primeiramente. Lá na esfera federal, né, o órgão nacional é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Aí tem a esfera estadual, que é o CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. O IPHAN ele reconhece os bens que são importantes para a nação. O CONDEFAT, que são importantes para o Estado. Sim. E o COMPRESP, importantes para o município. Aí o COMPRESP é essa última esfera, né? A esfera municipal, aí cada um é vinculado à área cultural dessas esferas, né? O COMPRESP é da Secretaria de Cultura, o CONDEFAT da Secretaria de Estado da Cultura, e o IPHAN é meio que uma autarquia à parte do Ministério da Cultura, mas eles têm muitos diálogos, né? E aí, Outra pausa. Pode falar. Além desses, existe a Unesco, que conhece os bens que são importantes para o mundo. Então, tem bens tombados em esfera mundial, internacional, né? Nacional, estadual e municipal. Mas quem tem poder de deliberação é esse da esfera municipal, por exemplo? Uma cidade, ela precisa dar uma revitalizada ou fazer, né, uma interferência naquele espaço, naquele patrimônio. Tem que ir até o Unesco, tem que ir não sei o quê. Legal. É complicado. Vai depender de qual a esfera em que aquele bem, em que aquele patrimônio está tombado. Isso a gente está falando dos bens edificados, né? Aí vamos supor... Sítio Mirim. O Sítio Mirim tá nas três esferas. Está nas três. Tá nas Por três. isso que está detonado daquele jeito, né, gente? E aí, Porque, de repente, por exemplo, para fazer alguma intervenção física, por menor que seja uma pintura, você tem que ter
o respaldo, né, o aval dessas 3 esferas. É mais fácil ir direto no IFAM, porque aí as outras vão Geralmente acatam as... vão Tem muito acatar. tombamento que é acatado, por exemplo, foi tombado no Isso. IFAM, mas não foi tombado no Condefat nem no município. Aí o responsável lá no IFAM, o presidente da época, vai falar assim, tombe tal bem, tombe tal bem. Eles podem acatar, que consideram tombamento ex-ofício, né? Sem ele ter ido lá ver, ou ele pode acatar esse daí e tombar a sua maneira. Tombar conforme o significado tiver o bem para o Estado ou para o município. E por que existem essas 3 esferas? Né? Tem que existir só uma, né? Nacional e tal. Tem bens que eles têm uma importância municipal. Eles têm a importância histórica deles, mas é uma importância para um bairro, para uma região ou para uma área. O sotaque da Moca, por exemplo. O sotaque da Moca. Importante. Ele é importante para a Moca, né? Para os descendentes de italianos ali da Moca, do Brás, do Paris, enquanto uma referência cultural. Mas ele não é importante, por exemplo, para a história do estado de São Paulo. Embora a história do estado de São Paulo tenha uma presença italiana marcante. Muito menos para a história do Brasil, porque é o sotaque da Moca. Já a Capela de São Miguel, por exemplo, ela tem uma importância tão significativa para a história que ela foi o primeiro bem a ser tombado em esfera nacional, no estado. Né? Então ela está tombada em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, por isso. E aí esses entraves, né, esses problemas na preservação e na conservação desses bens se dá aí, muito na atuação desses 3 bens. Um caso que é muito similar a esse é de Santana do Parnaíba e de Paranapiacaba, que é a vila de Paranapiacaba, a gente vai, tem um festival de inverno, né, as casinhas, aquele perímetro urbano bastante peculiar, né, bucólico, olha uma vila. Mas durante muito tempo aqueles moradores odiavam morar ali, né, porque não podiam pintar, não podiam fazer o puxadinho, fazer um sobrado, ai, minha filha teve um filho e agora vai ter que morar em outro lugar porque eu não consigo fazer o puxadinho, né? E aí é muito desses órgãos de patrimônio, de preservação, visualizarem essas situações, né? Olharem para esses bens e falarem, não, vamos acionar ações para facilitar isso. E aí o que aconteceu ali? O órgão estadual conseguiu o direcionamento de uma série de políticas públicas para aquela região, de incentivo fiscal para pequenos empreendedores se instalarem numa parte da vila, ao mesmo tempo em que realizou uma série de ações com os próprios moradores, pensando no turismo, o artesanato, em relação com a vila. E aí esses problemas diminuíram, assim, tipo, eu quero construir, eu quero demolir essa parte e virar a casa para esse lado, quero fazer uma coisa. Se você recebe incentivos para manter como está, é bem mais interessante, porque a política de tombamento foi pensada sem incentivar a quem recaiu, o proprietário, né? E hoje, quando se fala de um bem particular, tem muito mais incentivo do que a coisa de 5 ou 10 anos atrás. Hoje você tem isenções no IPTU, questões de empréstimo mais fácil, e enfim, uma série de... tem algumas facilidades. Ainda é muito difícil, é uma questão ainda a se resolver. Uma ferramenta jurídica, né, que é muito interessante, porque o reconhecimento, né, o tombamento é um processo jurídico, em certa medida, uma ferramenta jurídica que esses órgãos acionaram, né, para tentar facilitar essa preservação, veio lá da Europa, né, cujo debate já é mais avançado, né? Lá você ter uma casa tombada é um símbolo de distinção, né? No bairro, na rua, é uma espécie de valorização do seu imóvel. Né? Um ponto interessante é que o único país em que o patrimônio é visto como desvalorizam bem é no Brasil. É o único lugar até hoje no mundo que
os especialistas em interações discutem, onde o patrimônio é desvalorizado, desvaloriza um bem, é aqui no país. Fora ele é visto como é chique na Europa ou na França você morar numa casa tombada, Mas por muito exemplo. provavelmente por conta dessa conjuntura burocrática, dessas questões, né? Uma ferramenta que eu acho muito interessante, que pouquíssimas pessoas conhecem, é a transferência de índice potencial construtivo. Isso aí é um palavrão, né, jurídico, aquele jurisprudência, mas significa o quê? Suponhamos que a Casa Amarela foi tombada pelo Compresp, a esfera municipal tombou aqui. E aí digamos e esperamos, né, que cada vez mais venham mais pessoas, que o blá 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 continue dessa maneira e tal, e tenha um público cada vez maior. E aí suponhamos que vocês falam, na deliberativa de vocês, nossa, não está mais dando conta, né? A gente tem que ampliar esse espaço, vamos supor. E aí vamos construir aqui. E aí não pode construir mais aqui, porque está tombado e a gente tombou, só tinha um patamar. Aí existe essa ferramenta, transferência do índice de potencial construtivo. Aí o que é? Vocês vendem o potencial construtivo dessa casa. Vamos supor que o plano diretor estabeleça que essa área aqui pode ter até 3 andares. Então vocês teriam, né, 3 andares para construir. Aí tem um cálculo, né, a partir desse potencial construtivo de vocês, e aí vocês podem vender para uma incorporadora, né, para uma imobiliária, esse índice construtivo. E aí ela constrói esses 3 andares em um outro local da cidade que não aqui, né, nesse perímetro. E aí vocês, com esse dinheiro, vocês alugam um espaço, compram um anexo, enfim. Essa é uma ferramenta que foi inserida na legislação há menos de 10 anos, ainda tem algumas questões a serem afinadas, né, para a aplicação dela, mas eu acho muito interessante, né? Gente, seu Mário, só um minuto, antes do senhor fazer a pergunta, a gente está começando, a gente já virou a hora da missa, né? Então a gente considera que a partir de agora a gente vai fazer algumas ponderações, mas já caminhando para o nosso final, tá bom? As considerações. Então não sei se fora do seu Mário, se tem mais alguém que queria fazer alguma pergunta. Então o seu Mário, depois é o Flávio, mais alguém? Então, ó, seu Mário, Flávio e Enide. E aí, nas respostas, a gente já tem que dar... Beleza? Eu quero abrir um parênteses e voltar um pouquinho no que o Lucas disse, onde ele foi lá na casa do pessoal, que tinha a lambada, que tinha as bananeiras, que isso tudo é história. Porque eu estou vendo o seguinte, aqui o mais idoso aqui sou eu, esse que mais está aprendendo sou eu também. E veja só, me veio agora uma curiosidade que talvez o Danilo, talvez o Lucas possa me dizer. Porque eu conheço patrimônio, agora estou vendo que patrimônio se abriu para mim, não é mais uma coisa física, aquele prédio velho em ruína ou alguma coisa que fez história, que é marca, que é um símbolo, né? Mas agora me veio a ideia, a palavra patrimônio ela é usada de uma outra forma. De uma outra forma que eu não sei qual é o significado, talvez o Danilo e o Lucas possam me explicar. Por exemplo, eu sei que tem uma vila, antes de ser cidade é uma vila, é um arraial, e é um patrimônio. Por que é patrimônio? Um lugarejo pequeno, Patrimônio. é chamado, lá no patrimônio, lá no Parceiros, que é o patrimônio, tem alguma referência? Tem alguma referência? Depois respondem tudo de uma vez. Quer ser Tá? simples, né? Eu não podia deixar de falar sobre isso na frente de 2 autoridades aqui do assunto, né, de patrimônio. 2 patrimônios, vai. É uma coisa que eu já defendi da subprefeitura numa reunião. Fui até agressivo lá no dia, né? Como eu gosto de ser, assim, agressivo entre aspas. Eu cheguei em São Miguel, na região, em 65.
muitos de vocês não eram nascidos aí. São Miguel tinha um cemitério central central mesmo ali. Ali em frente da antiga Em Telesp, frente à Telesp, ali onde era a Telesp antiga, né? que também já é um cemitério agora, né? Então, era um cemitério bonitinho, assim, tipo cemitério de cidade pequena. Eu gosto de falar de cemitério porque eu acho bonitinho o cemitério, sabe? Ele faz parte da conjuntura da cidade, das cidades de interior que a gente passa muito quando sai daqui de São Paulo. E um belo dia me removeram o cemitério. Na reunião que eu fui na subprefeitura foi falado muito sobre isso. Porque ali naquele terreno se cogitam de construir um centro cultural de São Miguel, sabe, um negócio ligado à cultura. Então nesse dia o auditório lá estava cheio e eu desci o cacete lá, né? Porque o cemitério foi removido. O que deu para remover, levaram lá para o cemitério da Saudade. E naquela ocasião eu decidi o quê? Que junto com essa casa de cultura, esse negócio grande que inclusive o secretário de cultura na época virou ministro da cultura. Juca Ferreira? Juca, o Juca estava lá também na reunião. Eu decidi o quê? Que já que não tem mais jeito, foi um negócio irreversível, foi removido o cemitério, que de certa forma era bem localizado ali, né? E não construíram quase nada no lugar. Se construísse junto com a Casa de Cultura um memorial aos pioneiros que porventura foram enterrados ali, né? Minha avó estava lá. Então que fosse feito um memorial com o nome de todo mundo que estava enterrado lá. E aí eu levantei, inclusive teve umas pessoas que ficaram olhando assim e depois me procuraram via Facebook para ver se o negócio ia caminhar para frente. Mas ficou só naquilo ali. Então, o que é que vocês acham do cemitério aqui como patrimônio material e imaterial do lugar? Enidi. Na verdade, a minha dúvida era alguma coisa mesmo como o Mário já... A raiz da palavra patrimônio? Então, de patrimônio e tombar. O que é esse tombar? Né? Esse patrimônio. Né? Ao mesmo tempo, seria uma questão para o início da conversa. Né? Então, fica no bate-bola dos dois e depois você já... Não vou responder tudo não para o Lucas ter também. Por favor, né? Começar pelo patrimônio, e naquele lugar é um patrimônio. Patrimônio é herança do pai. Herança do pai, é lá da Roma Antiga. É a herança do pai e ele é um patrimônio quando aquele tem arraial, tal, quando o sítio ainda tem um dono e mora um monte de gente lá. Mas essa figura caiu em desuso já. Não existe mais essa questão. Essa denominação. Mas existe o patrimônio, a herança da minha família, né? Aquela questão, o patrimônio familiar. Quem ficará com o patrimônio? Quem ficará com o patrimônio da família, o patrimônio da empresa, o patrimônio financeiro, ou o patrimônio, até às vezes de obras de arte, mas é um patrimônio não visto como a importância para a nação, mas sim uma importância para aquela família em particular. Aí o resto o Lucas pode dar conta. O cemitério é bem interessante essa questão do cemitério. Tem um estudo assim, um livro, dois volumes de estudos sobre cemitérios, arte cemiterial no país. Dá um pano para manga imenso essa questão do cemitério. Antigamente não existia cemitério, os mortos eram enterrados dentro da igreja. A Capela de São Miguel é um testemunho importante disso, que você tem diversos sepultamentos lá dentro. Você tem a Praça do Forró, que também era uma região de sepultamentos, né? Ali a Padre Aleixo, né? A gente dançava forró ali em cima
do antigo cemitério, dos Cima dos ossos. vestidos. Sacolejava o esqueleto embaixo. Sacolejava o esqueleto em cima e os esqueletos sacolejavam embaixo. E o cemitério antigo também, que era de uma extrema importância, e é muito importante a gente pensar isso, porque a maneira como a gente lida com a morte, como a gente lida com os nossos mortos, enfim, é fundamental. Se você for à frente, eu sou total interessado, né? Como eu disse, minha avó estava enterrada lá, e aí eles tiraram e deram descontos lá, uma parcela no jazigo lá no Cemitério da Saudade. Aí foi removida para lá, enfim, é uma questão até que me toca familiar. Até eu ia aproveitar a brincadeira que eu sou meso mozzarella, meso calabresa. É macarronada com farinha mesmo. Eu sou de família italiana, mas também sou de família nordestina. Então, pau de arara me é afetivo familiar também. Por gentileza, então, eu queria que você falasse um pouco dessa sensação de ter participado do Blá Blá Blá, tá? É bom a gente conversar, né, dialogar, principalmente com quem... Eu gosto mais de dialogar com quem não é do meio, né? A gente, às vezes, eu aprendo muito falando aqui, conversando, prefiro essa conversa mesmo, agradeço muito o convite, esse abrir as portas e me receber o convite. Quem ainda está instigado a discutir mais, sexta-feira, né? Sextas-feiras eu estou aqui na Antônio Marcos, das 19 às 21 horas até dezembro. E aí é super bem-vindo para chegar lá e discutir, conversar, levar demandas, levar questões. O Euflávio já está convidado para vamos dizer assim, uma série de workshops, de oficina, alguma coisa assim? São oficinas. Legal. E que trata disso, de memória, patrimônio? Tudo isso. O Lucas participava. Gente, deixa eu fazer um convite aqui para o pessoal tudo aqui. Ô, Flávio, você faz depois. No final a gente faz essas considerações. Deixa só o Lucas. Só para a gente não perder o fio dessa meada. Terminou? Terminei. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, com o Lucas. A gente tem páginas no Facebook. Nós somos acessíveis. É isso. Bom, ela perguntou sobre o que é tombar, né? O que é esse tombar, né? E aí é interessante porque o início disso é muito simples, né? Mas é bastante pertinente, porque existe o livro do tombo. E por que do tombo? Livros de tombo eram livros de registro do Império Português, né? Que ficavam alocados, né? Guardados na Torre do Tombo. E aí tem várias histórias, né? Por que é Torre do Tombo? Dizem que a escada foi mal feita e se tropicava nela e é Torre do Tombo. Enfim, uma série de anedotas. Mas o livro do tombo, né? Por estar ali, passou a denominar essa prática, né? Então você registrar, reconhecendo aquele prédio ou aquela torre como um patrimônio. Só reconhecer, não significa cuidar, não significa... A princípio não. A princípio não. Aí você reconhece registrando no livro de tombamento. Então você tomba aquele bem. E o tombamento, o que é esse tombar? É um processo jurídico, né? A posse daquele bem continua a mesma, o que muda é a posse virtual do bem. Então, por exemplo, a minha casa foi tombada. Eu não vou ser despejado, não vai acontecer nada. Agora, se eu quiser fazer uma reforma, se eu quiser mudar o telhado, se eu quiser fazer... Aí eu tenho que comunicar o órgão que tombou, que registrou no livro de tombo deles. Se eu quiser vender a minha casa, a preferência de compra é do Estado. Mas não necessariamente eu sou obrigado a vender para o Estado. E aí tem outras... pormenoridades assim que mudam nessa questão da posse. Mas o Estado não pode tirar de forma alguma, seja o valor que tiver. É só um reconhecimento. Antigamente tirava. Antigamente tinha... Um exemplo da Fazenda Santa Clara, em Minas, já ouviu falar? Uma fazenda enorme, que tem uma janela para cada dia do ano, já ouviu falar? Coisa dos escravos antigos. Então, você vê se deteriorando aquele patrimônio, né? Eu estive lá, conheci,
senzala, masmorra, né? E aí a família lá fica arrecadando R$10, essas coisas assim, aí eu fico pensando, ninguém toma conta, né? E se o Estado tomasse? Eu achava que era isso, eu achava que era cuidar. Antigamente o Estado corrompia a posse, né? Tomava para si, e aí havia, dependendo do caso, uma indenização ou não. Mas hoje... Como desapropriação, é como se fosse desapropriado. Deixa eu fazer uma perguntinha. Dentro dessa questão do tombamento, duas perguntinhas que me surgiram agora. Primeiro, né, e aí qualquer um dos dois responde assim meio que tipo bate-bola. Primeiro, na hipótese da pessoa reformar sem informar, sem comunicar, ou mesmo tendo, digamos assim, não sendo autorizada em reformar, ela paga o quê? Paga uma multa, alguma coisa? Paga multa. Tá. Outra coisa, foi registrada, digamos, uma intenção, digamos, a casa lá, aquela que tem do lado da estação Dom Bosco, lá de Itaquera, que parece que está em processo, né? Do Salim. É do Salim? Família Salim. Ali onde tem o estacionamento? Então, parece que aquela casa está em processo, pelo que o Primos me falou recentemente, né? E, vamos dizer assim, o processo de tombamento já impede a pessoa de... Sim. Abrir o estudo de tombamento tem o efeito de tombamento. Se falar que aquela casa não vai ser tombada, aí ela perde todos os direitos de tombamento. Certo. Mas se ela for tombada, continua em vigor. Tá. E abrir o estudo de tombamento ela já está sob tem a proteção. E tem outros tipos de preservação, né, de proteção, que é, por exemplo, o plano diretor. E isso é uma discussão muito nova e muito importante. Às vezes não é necessário tombar um bem para preservá-lo. Às vezes pelo plano diretor, que é a lei, né, é o documento que vai organizar a nossa presença na cidade, né, a ocupação da cidade, coloca que essa área aqui, ó, a Praça do Forró, em 2 quilômetros para lá, 2 quilômetros, é uma área, é uma ZPEC, uma Zona Especial de Proteção Cultural. E aí delimita lá o gabarito de construção. E aí, essa área que fica sendo uma área de proteção cultural, sem ser uma área tombada. Ou até ambiental. Aí tem outros... Proteção ambiental, proteção cultural, com acesso à moradia. Que a Biacica também foi protegida, além do tombamento, com a Zepan. Aí tem essas outras possibilidades também. Aí, fechando, né, encaminhando, acho muito pertinente e concordo com o Danilo. Acho que a gente sempre aprende muito mais quando somos diferentes, né? Quando a gente está com as pessoas que pensam diferente, falam diferente da gente, têm trajetórias distintas da nossa, né? E aí pensando o que é patrimônio, o que é memória, né? Essas coisas andam juntas. Uma coisa que sempre me falaram assim quando eu comecei a estudar história nossa, o contador de história, né? Vai contar história para a família. E vendo minha família, né? A própria trajetória dela e estando com vocês aqui, eu acho que o patrimônio explica muito da gente e também nos dá muitas possibilidades de avanço, né? De janelas para a gente olhar o futuro. Talvez um dos patrimônios, né? Um desses nossos saberes mais importantes e que a gente tem esquecido nos últimos tempos é o de estarmos sempre juntos, né? E de juntos e tentando construir coisas novas, né? Coisas, transformar o hoje pensando no futuro, né? A partir de um passado, talvez, dialogando com esse passado. Acho que é isso. Espero que possa ter contribuído minimamente com todo mundo. É aquilo que eu falei, eu e você ainda estava falando no começo, você vai aprendendo com os outros. Não precisa ser você bem uma escola para você aprender, senão a escola você vai aprender muito mais. Quer dizer, entre aspas, né? Você aprende tanta coisa fora da escola, tanta coisa boa, na verdade. Gente, é verdade. Por isso que eu sou o que eu sou. E seu José, isso o pessoal fala muito hoje da questão da troca de saberes em rede, né? Eu acho que isso, de certa forma, é uma trama, é uma rede, né? Tudo mais. E o pessoal fala também da horizontalidade, que é outro tema que eu gosto muito, né?
tipo, não é vertical, não vem de cima para baixo, né? É assim, ó. É olho no olho, é com respeito, com atenção, né? É não concordando, mas respeitando os argumentos do outro e tudo mais. Tem uma coisa que está me incomodando aqui, se vocês me permitem, o Akira não falou nada. Akira. Aqui agora pode falar, o Palmeiras ganhou. Eu tenho a obrigação. Ah, então. Ô, Foi ele já difícil, falou mas o que Palmeiras foi ganhou. Não precisa falar mais nada? Vai, Japonês. Não, eu fiquei assim, quando você falou que a Praça do Forró, né? E lá tem um povo lá que tá morto lá. Ou não, né? Não sei, né? Mas se foi, né? Pode ser que tenham tirado os ossos lá, mas pode ser que ainda esteja, tem alguma coisa lá ainda, né? Os vestígios lá, eles tiraram, foi retirado. Inclusive a família Bueno, a mesma hora do Sítio Mirim, foi passado o trator lá em cima dos ossos, onde estava enterrado, e começaram a usar essa terra para entulho, e a família ficou bastante chateada, e tentou entrar com ação pública, não deu certo. Mas começaram, foi mexido ali bastante. E o interessante, inclusive nos trabalhos de escavação ali na capela, eles acharam muitos dentes e muito cabelo, né? Osso já bastante degradado, né? Porque o solo ali ajuda bastante a deteriorar os ossos. Dizem que ainda tem padres, enfim. Tem lá religiosos índios, enterrados. religiosos, índios, índios lá, né? tudo enterrado lá. Acho legal, Então, acho bacana. Tá lá no lugar que deveria estar. É porque essa coisa da Praça do Forró, né? A Praça do Forró nasceu assim de uma das atividades, né, de arte que o Movimento Popular de Arte fazia na época, né? Que a ocupação da praça era assim, tipo um dia inteiro assim, de manhã até a noite, né? Começava de manhã com atividade para as crianças, teatro infantil, brincadeiras, não sei o quê. À tarde tinha um grande show, né? Que seria mais ou menos o que é o sarau hoje em dia, né? Só que em praça pública, né? E à noite encerrava com um grande forró, né? E o povo dançava lá. Tanto é que tinha um coreto aqui do lado de cá, assim, onde tinha um palco, né? E tinha um piso lá, que era um concretão assim, bem rústico mesmo, né? Aqueles concretos que você vai lá e passa, né? Joga o concreto, né? E aí depois de alguns anos, né, de ocupação, né? Todo mês, né? 2 vezes por mês, 1 vez por mês, fazendo essas atividades lá. Esse concreto ficou liso assim, né? Ficou uma coisa assim. E tantos caras dançaram. A chinela lá. Mas aí eu fiquei pensando, se eu soubesse que aquilo tinha sido um cemitério, não sei se ia fazer isso não, viu, cara? Tem bastante foto no IFAM, né? Dos eventos que ocorriam lá, do violão, da poesia. Tem bastante foto lá no IFAM. E aí, só para fechar, né, e encaminhar Deve assim, ter foto de vocês lá. Vocês aparecem vou nessa mostrar como é. Eu não, mas ele, com certeza, ele, Sueli. Na verdade, essa atividade toda, né, ela começou com uma, como é que fala? Com uma ação do próprio, não sei se do Condefat ou Complexo do IFAM, né, que contrataram 2 antropólogos, um antropólogo e um sociólogo, né, para vir para São... Porque aquela capela estava em ruína, né? Você imagina uma coisa assim, em ruína, né? Então, em 1970, na década de 1970, aquilo estava caindo assim aos pedaços mesmo, né? Então, eles contrataram 2 antropólogos para discutir o que fazer com essa capela, né? Uma forma de preservar ela, né? Como é que fala? De reformar, de restaurar. Restaurar e uma forma assim de como seria a ocupação dessa capela, né? Que tipo de atividades teria lá dentro, lá, né? E aí esses 2 caras vieram para São Miguel, mas eles já vieram com alguma coisa assim na cabeça, assim, né? Porque eles começaram a contatar os artistas daqui de São Miguel para
para discutir essa questão, né? E aí botou fogo no povo aqui, né? Aí que começou o movimento popular de arte mesmo, né? Começou com 1 mês de ocupação da capela. Tem tudo registrado. É o IFAM, Então, tá tudo por isso registrado, que- fotografado, os relatórios das pessoas. Não, eles fizeram um trampo assim. Dezembro de 78. 1978, Vamos, né? 40 anos daqui 2 anos. E aí Para de entregar. a gente queria que a capela tivesse uma ocupação assim como um centro cultural, uma ocupação dinâmica, tá? E no final a igreja, né, na pessoa do Dom Angélico, né, que era o bispo mais progressista, né, na época, assim, então, né, falou, não, vai ser um que é hoje lá um museu lá, né, sacro, Jesuítico. né? Um museu sacro, né? E aí nós ficamos sem local para atuar, né? E já tinha um grupo formado, um grupo grande, né? De músicos, poetas, etc, etc. E aí que nós fomos para a praça, né? Falou, bom, então a nossa casa vai ser a praça, né? E foi aí que surgiram essas atividades todas, né? Mas que informação, eu não sabia disso não. Blá blá blá, Não, sempre assim, surpreendente. Chegou, não sei se você nós chegamos a ver algumas alçadas lá. Leia o livro do Claudemir. Apareceu. Antes dessa última, eu chamo de reforma, porque aquilo não foi restauração. A gente conheceu a capela, já havia tido umas interferências arquitetônicas, mas a gente conheceu uma capela maravilhosa, mesmo em supostas ruínas, né? Mas isso que eles fizeram realmente foi um A estrago. interferência. Ela estava tão deteriorada assim que teve um incêndio lá dentro, né? Os caras falam que alguns mendigos lá, né, dormiam lá, e aí nas noites de frio, né, iam lá e catavam aquelas pedaços de madeira, sei lá, né, e fazia fogo lá dentro, né, e uma noite, diz que os caras estavam meio bêbados lá, e pegou fogo assim E, Gente, só fechando, tinha salão embaixo ou não tinha salão embaixo? Todo mundo me pergunta isso. Salão? Tinha um salão embaixo, subterrâneo ou não tinha? Não, isso aí não vi não. Todo mundo fala isso. não, mas acho que essas histórias... A lenda de São Miguel. Gente, ó, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, acho que esse pedaço de bolo aqui, eu vou isolar ele, porque Rosinha do Céu tem que patrimoniar isso. Pelo amor de Deus, tá muito bom. Parabéns. Então, vai.